de luz, o cálice passará também para ti, embebedar-se-á e te descobrirás. Aqui nesses dois textos nós vemos um preâmbulo da existência desse lugar. Irmão Luiz Fernando, e por que é que você inicia a sua mensagem nessa noite falando sobre a existência desse lugar? Porque a história de Jó, que todos nós lemos e conhecemos, sempre que você abrir do capítulo 1 ao capítulo 42, você vai aprender algo novo sobre a vida desse homem. É uma das histórias que vem intrigando a mente dos seres humanos há muitas décadas, há muitos séculos, porque é um texto, João Hélio, que vai no sentido contrário do que nós lemos e do que nós acreditamos. Quando nós abrimos qualquer texto da Escritura Sagrada, nós esperamos um final feliz. Nós esperamos um caminho de vitória, um caminho perfeito, mas essa história vai numa direção contrária, porque não é exatamente isso que acontece. Nós temos um homem que fez uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, e o Deus Todo-Poderoso resolveu abençoar Jó por causa dessa aliança. E Deus de fato abençoou o trabalho das suas mãos, de maneira que esse homem se torna o homem mais rico e poderoso da face da terra. Ele abençoou a família dele. Mas um dia, quando Deus foi confrontado por Satanás, Deus foi em direção a Jó, aquele homem que tinha aliança com ele, que não tinha prevaricado com a sua boca, e naquele momento ele retira tudo de Jó. Um dia desse eu falei para um amigo meu, talvez seja essa, pastor Antônio Luiz, a principal lição que nós vamos extrair desse texto, dessa história maravilhosa essa noite. Talvez essa, irmão Joel, seja o principal objetivo de nós ouvirmos essa palavra essa noite. Você permaneceria fiel ao Senhor diante de grande adversidade? Será que você guardaria a sua fidelidade a Deus, mesmo que Ele viesse sem você ter culpa alguma, mesmo você tendo zelo ao preceito da palavra de Deus, e ainda assim Ele arrancasse tudo de você, a ponto de não sobrar mais nada, você continuaria fiel ao Senhor? É uma reflexão profunda demais que nós precisamos fazer. Qual é a motivação da nossa alma de estar diante da vontade de Deus? Por que é que nós estamos aqui servindo ao Senhor? Porque você e eu sabemos que Ele pode dar muitas coisas para nós, pastor Antônio Luiz, mas a nossa fé não pode depender disso, e a nossa fidelidade também não pode depender disso. Deus não trabalha com propósito vazio, pastor. Nada que Deus faz, pastor Antônio Luiz, é sem propósito, é vazio. Se você está dizendo, irmão, que Deus não trabalha com propósito vazio, então por que é que Ele permitiu que um homem justo e fiel sofresse tanto e perdesse tudo? Para a gente responder esse questionamento, nós precisaríamos fazer uma retrospectiva no espaço-tempo e voltar pelo menos 4.000 anos atrás, lá no centro do Emirados Árabes. E nós vamos perceber uma coisa: Jesus veio para esse mundo há apenas 2.000 anos atrás. Naquela época, há 4.000 anos atrás, a fé na salvação e na ressurreição ainda não havia chegado aos homens, e os homens precisavam daquele tipo de consolação para acreditar em um Deus que restitui os bens, para acreditar em um Deus que restitui a saúde, para acreditar em um Deus que restitui a vida, para acreditar em um Deus que ressuscita sonhos, glória a Deus, em um Deus que ressuscita causas perdidas, aleluia, em um Deus que Ele pode fazer as coisas novas acontecer e as antigas também. Aleluia. É esse Deus vivo e poderoso que eu acredito, e é por esse Deus vivo e poderoso que eu estou aqui. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Eu glorifico a Deus pela ciência, pastor Ademir, e pelo conhecimento. Há muitas referências na palavra de Deus sobre
o que Deus destinou para a humanidade. A minha filha está nessa jornada frenética em busca de aprovação em uma universidade, muito concorrida, os irmãos sabem como é. Quem de nós não gostaria de estar em uma dessas grandes fábricas de intelectualidade espalhada pelo mundo? A gente pode citar tantos exemplos. Harvard, lá na América do Norte, Stanford, na Califórnia, a Unicamp aqui em São Paulo, Campinas. Esses lugares produzem mentes brilhantes e elas têm relevância para nossas vidas. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele falou sobre isso, porque quando ele estava de frente a Pôncio e ele foi confrontado por Pilatos, Pilatos olhou para Jesus, achando que tinha autoridade suprema. E ele confrontou Jesus dizendo: será que tu ainda não sabe que eu sou o homem que tem o poder para te crucificar e para te libertar? Só que Jesus olhou para ele, eu imagino a serenidade nos olhos de quem verdadeiramente tem autoridade suprema, porque ele olhou para Pilatos, pastor Antônio Luiz, e disse para ele o seguinte: nenhum poder tu teria sobre mim, se do alto não te fosse dado. Glória a Deus! Em que as posições haviam se invertido naquele momento. Porque Jesus, da posição de réu, pastor Ademir, ele passa a posição de juiz, e Pilatos passa a posição de um homem completamente sujeito à vontade do Senhor dos Senhores. Aleluia! O poder é isso, domínio supremo é isso. Isso vale para tudo, vale para toda forma de poder político que nós vemos aí fora. Vale para toda forma de poder financeiro que nós vemos ali fora. Glória! Aleluia! Vale para toda autoridade aqui na terra que nós vemos aí fora. Mas só tem isso aí fora porque veio de Deus. É verdade. No dia que Deus decidir retirar nem a nossa própria vida, nós temos o domínio sobre ela. É verdade. A nossa vida. Aleluia! Ao Rei dos Reis e Senhor. Glória Senhor, a Deus! Supremo é Ele, meu irmão. Aleluia! O que é que está afligindo a sua alma? O que é que está causando inquietação no teu ventre, nas tuas entranhas, no teu coração? O superior poder que existe nesse mundo chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que ninguém pode fugir do seu governo. Aleluia! Amados irmãos, conhecimento tem relevância demais. Eu vou dar um exemplo poderoso aqui. Imagine você como seria a nossa vida para viver nos dias de hoje sem autonomia da comunicação. Eu lembrei disso porque os irmãos estão aqui com o celular na mão. Meu pai morava em São Paulo quando eu era criança, para trazer a provisão para a nossa família, pastor Ademir. Naquela época, que não faz muitos anos, a minha mãe se comunicava por cartas, 14 dias para chegar em São Paulo, 14 dias para voltar. Nós éramos muito pobres. E a outra forma de comunicação, 2 vezes por mês, a gente se comunicava por orelhão, comprava ficha, ia depois de 10 horas da noite, para podermos se comunicar com meu pai nas antigas cabines da Teleceará. Era mais barato, gastava menos. Só que em 1992, uma startup norte-americana apresentou para o mundo um aparelho chamado Simons, que era o primeiro smartphone da história da humanidade. Hoje, nesse momento, se você precisar, você manda uma mensagem de texto, você pode mandar uma mensagem de voz, você pode gravar um vídeo, você pode ir ali fora e fazer uma videoconferência com qualquer pessoa na face da terra em tempo real, sem delay, a custo operacional de quase zero. Imagine comigo como
seria nos dias de hoje? Eu lembrando das muitas viagens que o pastor Antônio já fez para o Rio de Janeiro, para nos deslocarmos, por exemplo, de São Paulo a Paris, por cima do Oceano Atlântico, em velocidade e segurança, se não fosse pela mente brilhante de um brasileiro que em 1906, chamado Alberto Santos Dumont, criou um protótipo de aeronave chamado 14 bis. Ao longo das décadas, engenheiros aeronáuticos aprimoraram aquela tecnologia e fundaram a Airbus, a Boeing e tudo que nós conhecemos hoje. A ciência tem relevância? Demais. Imagine como seria nos dias de hoje, meu irmão, se não fosse pela ciência do biólogo inglês, e eu pude presenciar na prática lá naquela UTI hoje, chamado Alexandre Friedman, em 1928, após voltar da guerra, pastor Antônio Luiz, de forma praticamente acidental, ele estava estudando as bactérias sensíveis que atingiam, irmão João Hélio, as feridas dos soldados de guerra, do tipo Staphylococcus, e ele descobriu que tinha um fungo que criava resistência para aquilo. Estava sendo descoberto para a humanidade a penicilina, o maior e mais poderoso antibiótico que a humanidade já viu. De lá para cá não foi criado o mais forte, mais potente até hoje. Salvou tantas milhões de vidas que a OMS não teria condições de contabilizar. Salvou e continua salvando até hoje. Imagine as mentes brilhantes do mundo. O último exemplo para terminar: como seria viver a nossa vida aqui na Terra, pastor Antônio Luiz, se essas mentes brilhantes da NASA, mentes como os que estão lá por detrás da SpaceX, não tivessem criado os poderosos motores que são acoplados em foguetes e saem a partir da superfície da Terra, carregados de toneladas de complexos equipamentos em direção ao espaço sideral, uma área que começa, pastor Antônio Luiz, a partir de 100 quilômetros de altitude, e lá no sideral, fora da atmosfera da Terra, eles montam as bases espaciais e os satélites, quase todos com a mesma finalidade, as lentes apontadas aqui para a Terra, que é o que alimenta a conectividade do nosso smartphone, do nosso computador, da televisão, a aviação, Sindacta 1, 2 e 3, que é cuidado pela aeronáutica. Então tem muito fundamento que eu estou falando. Faz sentido para você? Esse é apenas um lado da moeda, tem outro. Sabe qual é o problema, pastor Antônio Luiz? O problema é que o conhecimento também é poder. Oh, glória! E por ter poder, às vezes o homem se envaidece e começa a assumir posições que não são legítimas dele. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ele começa a assumir posicionamentos que não são legítimos dele. Existe uma corrente filosófica que eles utilizam a história, a antropologia e a arqueologia para versar sobre uma maligna teoria negacionista. E eles dizem que tudo que está registrado no livro de Jó, na verdade, é um conjunto de fragmentos históricos coletados a partir de um largo lapso temporal, no espaço-tempo, fazendo que o personagem principal, chamado Jó, não pudesse ter existido, porque Jó não viveu 1000 anos. E é isso que essa doutrina diz. Meus irmãos, é por isso que eu iniciei essa reflexão dizendo para você sobre a existência comprovada cientificamente, historicamente, em todas as esferas científicas que você puder pesquisar, de que Jó foi um homem que viveu nesse mundo, lá na terra de Uz, e ele existiu de verdade. Aleluia! Eu sou muito apegado à palavra de Deus. Glória! Eu amo o que está escrito, eu confio no que está Glória escrito, a Deus! eu adoro a palavra que está Glória a escrita. Deus! Eu aconselho a você também, toda doutrina maligna e negacionista em relação à palavra de Deus, ponha debaixo dos seus pés e pise nela, mas vale confiar Glória! na palavra de Deus, porque nós sabemos que ela é viva, é poderosa e é eficaz. A palavra de Deus, a Bíblia diz que o mundo foi criado pelo poder
da palavra. A Bíblia diz que ele é o verbo. Glória a Deus. O verbo é a criação. Então a palavra de Deus, que é o verbo, que é o próprio Deus, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque ele veio para esse mundo. Glória a Deus. Só que os homens não receberam, minha irmã. E da justiça, porque ele voltou para lá e nunca mais nós o vimos. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, o marquês da serpente, o corruptor e o rei da Pérsia, foi julgado já lá atrás. Glória a Deus. Condenado por toda. Aleluia. Glória. Glória a A Deus. palavra de Deus faz sentido para você? Quero dizer para você, minha irmã. Quero dizer para você, meu irmão. Se essa palavra fizer sentido, acredite nela. Porque quando você dobrar os seus joelhos na sua casa e você precisar de um milagre de Deus, você vai precisar de fé. Você vai precisar acreditar. O nome Jesus vem do hebraico Yahvé. É o tetragrama inefável, que significa eternidade de Deus. Aleluia. E perguntaram muitas vezes o nome do Senhor: Senhor, qual é o teu nome? Você lembra dessa pergunta, irmão Joel? Ele disse: para que vocês querem saber o meu nome, sendo que o meu nome é maravilhoso? Só que de Gênesis ao Apocalipse nós encontramos referências de qual é o nome do Senhor, para que você possa se agarrar com ele e acreditar. Glória a Deus. Quando você passar por situações de vida e morte, acredite, meu irmão, no que eu vou dizer para você essa noite: haverá dias muito difíceis para todos nós, para mim, para você, para os pastores, para a igreja, para o jovem, para a jovem. Haverá dias muito difíceis, e é nesse nome poderoso que nós devemos nos agarrar, pastor Ademir. Até o dia da volta do Senhor Jesus. Ele disse: o meu nome é Emanuel, que significa eu estou convosco. Aleluia. O meu nome é bom pastor, porque eu sou o pastor da tua alma. Glória a O Deus. meu nome é sol da justiça. Oh, O glória. meu nome é entrada eterna. Oh, glória. O meu nome é rocha firme. Oh, O meu nome é aleluia. Pai da eternidade, príncipe da paz. O meu nome é a cura do doente. Glória a O meu nome Deus. é a visão do cego. O meu nome é ressurreição e vida. Oh, O glória. meu nome é salvação e redenção. Não há pecado, irmãos, que Deus não perdoe. O problema da nossa vida não é falta de emprego. O problema da sua vida não é pouco dinheiro. O problema da minha vida não é doença. O problema da humanidade às vezes é o pecado. Mas Ele é a nossa salvação. Oh, glória. É a nossa redenção. E brevemente vai voltar para governar em majestade e glória. Nós estaremos com Ele para sempre. Sabe por quê? Porque acreditamos na literalidade da sua palavra. Só por isso, porque acreditamos e aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Isso faz sentido para você? Glória a Amém. Deus. A Bíblia diz, só para encerrar, são 42 capítulos. Hoje a Santa Ceia e eu não posso me prolongar, irmãos. Meu tempo até já venceu. O livro de Jó tem 42 capítulos. Ele tem uma aprovação muito grande, que é dividida em duas partes, pastor Luiz, capítulo 1 e capítulo 2. O Jó foi esse homem fiel que eu falei para vocês no princípio. Temente a Deus, reto, justo, que se desviava do mal. Esse homem era muito abençoado. Ele tinha 7 filhos, ele tinha 3 filhas. Ele tinha muitos bens, eu não vou numerar, estou resumindo já. Ele tinha muita gente ao seu serviço. Todo mundo queria estar perto dele, pastor Luiz. Ele era a referência.
era no centro dos Emirados Árabes. Naquele tempo o mundo só estava para lá mesmo. Ele era o homem mais rico da terra em seu tempo. A Bíblia diz que um dia Satanás chegou na presença de Deus quando os filhos de Deus, os anjos, vieram para adorar o Senhor. E Deus perguntou: de onde tu vens de rodear a terra e passear por ela? Tu viu meu servo Jó? Deus dando testemunho de um crente para Satanás. E disse: filho, ele é fiel. Será por acaso que esse homem é fiel? Não foi tu mesmo que colocou uma cerca de proteção em volta dele, da família dele, de tudo quanto ele tem? Tu abençoou o trabalho das suas mãos, de maneira que os bens prosperaram sobre a face da terra. Mas eu digo para ti, Deus, estende as tuas mãos e toca em tudo o que ele tem, e nós veremos se esse homem que tu está dizendo que é fiel não vai blasfemar de você diante da sua face. Deus diz: vá lá, faça com tudo que ele tem, conforme tu quiseres. Satanás saiu, abandonou a presença de Deus e desceu aqui para a terra, lá na região de Uz. Em um só momento, eu não vou enumerar, em um só momento ele perdeu todos os bens, em um só momento ele perdeu todo o prestígio, em um só momento ele perdeu todos os seus 10 filhos. E quando terminou de acontecer todas aquelas notícias para ele, que Satanás ficou com certeza de pé, esperando a blasfêmia terrível que sairia da boca daquele nosso irmão, para confrontar o Deus Todo-Poderoso. Jó terminou de ouvir essas notícias, minha mãe, de uma só vez. Ele disse: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. Glória a Deus! E foi Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória! Isso é a comprovação maior de que Jó servia a Deus, não pelo que Deus tinha dado para ele. Era só a primeira fase. Depois ele adoeceu, porque Satanás tocou nele com feridas malignas do pé até a cabeça. Lá do capítulo 3 até o capítulo 34 mais ou menos, Jó foi julgado, desprezado e abandonado até pelos seus amigos e irmãos. Mas lá no capítulo 42, Jó se levanta para responder ao Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, e ele diz: Senhor, conhecia só de ouvir falar, eu nunca tinha te visto, na verdade, mas agora os meus olhos te veem, e eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e eu consumido em meus ossos, mas ainda em minha pele, os meus olhos verão ao Senhor, e o verei face a face, como ele é. Ele estava querendo dizer que ele veria a Deus ainda em vida. Sabe como é que você vai ver a Deus em vida? Todos os dias que você dobrar os seus joelhos e você vê a sua vida sendo solucionada pelo Senhor dos Senhores. A única mensagem que eu deixo para você e para mim também essa noite, meu irmão, é que você acredite mais do que nunca profundamente no que está escrito nessa palavra, porque ela é verdadeira e poderosa. Jesus Cristo está voltando. Meu amigo tecladista, Deus te abençoe a vida toda, meu irmão. Muito obrigado pela ajuda. Deus te abençoe a vida toda, minha irmã. Deus te abençoe a vida toda, meu irmão. Eu quero ministrar bênção. Eu quero ministrar saúde, eu quero ministrar a sua vida. Deus abençoe essa igreja. Glória a Deus! Deus aumente a tua fé a vida toda. Por favor, com muita humildade, feche os seus olhos só por um momento comigo. Altíssimo Deus e eterno Pai, aqui estão os meus irmãos que eu amo profundamente, mesmo sem conhecer ainda, Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor responda as orações dos teus filhos. Eu oro por esse ministério, por essa igreja. Abre as portas da salvação nesse lugar. Amplia o teu reino nesse bairro. Amplia o ministério do pastor
pastor Ademir. Deus, eu oro pelo pastor Antônio Luiz e pelo ministério dele. Abençoa o trabalho de amanhã e salva muitas vidas. Capacita cada um de nós para salvar mais vidas ainda. Abençoa o João Hélio e a família dele. Meu irmão, muito obrigado por estar aqui conosco, João Hélio. Deus te abençoe a vida toda, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor e sejam abençoados para sempre em nome de Jesus. Amém e muito obrigado.